Meu nome é André Rafael e nessa aula eu vou mostrar para vocês alguns conceitos que eu acho importante saber sobre JavaScript antes de pular para algum framework como Vue.js ou React. Essa apresentação tem a mesma funcionalidade das que eu apresento na Origami, então se você apertar o ESC, isso daqui vira um documento que você pode ler ele direto, sem ser em formato de apresentação, aperta o ESC novamente e ele volta para a apresentação. E todo o código você pode vir aqui, clicar em copiar, que ele copia para você direto. Os tópicos serão, primeiro, tudo é objeto, arrow function, destructuring, rest, spread, module, export, import, fetch, async, await, falar sobre arrays, os métodos map, filter, reduce, classes e também sobre expressões. Isso daqui vai ser uma revisão geral, eu aconselho que você tenha feito um curso antes de JavaScript, alguma coisa do tipo, para você pular antes num framework. Aqui, se você quiser, você pode ir lá fazer o meu curso de JavaScript completo, que eu falo sobre todos esses assuntos bem a fundo. Aqui vai ser meio que uma revisão antes de você ir para os frameworks. Então vamos começar então primeiro com tudo é objeto. Então o que eu quero dizer com tudo é objeto? Vou pegar aqui, estou aqui com o meu VS Code aberto e eu tenho aqui no Live Server todos os arquivos aqui que nós vamos utilizar. O primeiro está aqui da aula, tudo é objeto, e eu tenho só um index simples, sem nada demais, e aqui um script ligado a ele. Vou abrir aqui esse script, eu vou comentar esse código e a gente vai escrever ele aqui embaixo. Vou salvar e vou clicar aqui para a gente poder abrir. Quando eu falo que tudo é objeto, o que eu estou querendo falar com isso? Vamos criar um objeto em JavaScript? Então, const menu igual a, eu abro chaves e isso aqui vai ser um objeto. No objeto eu posso ter propriedades e métodos. Uma propriedade é como se fosse uma variável que vai segurar algum valor qualquer. Por exemplo, aqui eu posso botar nome de class, qualquer nome que eu quiser, e vou botar aqui uma string. Essa string vai ser principal. Tá? Agora que eu criei esse objeto, eu posso acessar ele aqui. Olha, menu, cliquei em Enter, eu acesso ele. Para acessar esse class aqui, eu uso ponto, menu.class, eu acesso direto e ele retorna aqui para mim o valor que é o principal dentro de uma string. A outra parte que eu posso ter dentro de um objeto são métodos. Métodos são simplesmente funções. Então eu poderia ter aqui uma função chamada ativar. Eu coloco aqui o parênteses para dizer que é um método para ele. E abro aqui as minhas chaves novamente e coloco aqui todo o código que vai ser executado dessa função. Posso, por exemplo, selecionar o elemento que tiver essa classe daqui, ponto principal. Então vou botar aqui menu element igual a document.querySelector. E eu vou selecionar isso daqui. Para eu selecionar o class que está aqui dentro do objeto, eu uso o this. O this faz uma referência a esse objeto aqui geral. Então, mesma coisa que eu escrever this é a mesma coisa que eu estivesse escrevendo assim, menu. Que eu estou falando desse objeto daqui. Mas eu falo this.class, que é essa classe daqui que ele vai selecionar. Agora, se a gente for ver aqui, olha, vou dar um console log nesse menu element. Então eu posso agora ativar esse método da mesma forma que eu fiz aqui com a propriedade. Posso vir aqui, olha, menu.ativar. E aí, como é uma função, para eu ativar ela, eu tenho que passar aqui os parênteses. Salvo isso daqui. Olha só, a função ela é ativada, ele seleciona o menu que tiver essa classe daqui, o item que tiver essa classe, ponto principal, e ele mostra no console. Se a gente for ver aqui no index.html, a gente tem essa nave aqui com a classe principal. Então ele mostra aqui para mim o item. Bom, então eu mostrei para vocês aqui como que a gente está criando um objeto e como que a gente está acessando as propriedades e os métodos dele. Mas se você for ver aqui logo dentro mesmo, você vai ver diversos outros objetos. Por exemplo, document é um objeto. Como que eu sei disso? Porque eu estou acessando um método aqui dele também. Olha aqui o ponto querySelector. QuerySelector é o quê? É um método. Por quê? Porque eu estou ativando ele. E o que esse método pode receber? Ele pode receber aqui um argumento, né, dele, que vai ser aqui a classe. Vai ser o que você está selecionando no QuerySelector. Onde tem aqui um outro objeto que a gente está utilizando também, o console. Mais um objeto aqui, olha, console é o objeto e o log é o método dele. E o que eu passo no log, que é a função, eu passo o que eu quero que apareça aqui no console para gente. Tanto tudo é objeto, que se eu for aqui e criar uma string aqui, vazia, normal, vou botar, por exemplo, André, se eu botar o ponto aqui, você vai ver que ele vai me dar uma quantidade aqui de propriedades e métodos diferentes para eu acessar. Por exemplo, length. Se eu acesso isso daqui, é uma propriedade que me dá o total de caracteres dentro dela. Dou Enter, ele retorna aqui para mim o 5. Se eu botar, por exemplo, aqui, olha só, to uppercase, que é aqui, isso aqui você vê que é uma função. Se é uma função, quer dizer então que é um método, então eu tenho que executar ele. Quando eu executo isso, ele retorna para mim a string que estava aqui, André, só que agora em letra maiúscula. Então tudo em JavaScript é objeto. Por exemplo, aqui uma array também é. Se eu venho aqui numa array, boto aqui, olha, 10, 15, 20.
e fecho ela aqui, eu também vou apertar o ponto e você vai ver aqui que eu vou ter o length para ser o total de itens dentro da array, vou ter, por exemplo, for each, que eu posso ir para cada item da array eu fazer alguma coisa, map e diversos outros métodos para ele. Então tudo em JavaScript é objeto e tudo você acessa assim com o ponto, você vai acessar propriedades e métodos. Só tem no caso do undefined e o null, você não vai ter nenhuma propriedade nem métodos para eles, só isso. De resto, tudo praticamente vocês têm. Até false, por exemplo. Se você aperta o ponto, olha só, ele mostra aqui para mim também outras propriedades e métodos. Então aqui na apresentação tem aqui, olha, alguns exemplos. Aqui o map, isso aqui vai transformar toda essa string daqui em números, vai retornar uma array com números, tá vendo? 10, 20, 30. Aqui o JavaScript vai para uppercase, aqui o seletor, etc. Esse conceito tem que estar super claro para você.